Meu nome é Daiane Romão e hoje eu e a Beatriz Hilário, que somos licenciadas em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, iremos falar sobre as serpentes peçonhentas do Brasil. As serpentes são vertebrados carnívoros pertencentes à ordem Squamata. Elas surgiram no planeta há cerca de 140 milhões de anos atrás. Há diversas espécies espalhadas pelo mundo, dentre elas umas mais conhecidas pelo seu alto poder de peçonha. Aqui no Brasil existem cerca de 313 espécies de serpentes. Elas podem ser classificadas em dois grupos básicos: as peçonhentas, que são aquelas que conseguem inocular seu veneno no corpo de uma presa, e a não peçonhenta, ambas encontradas no Brasil nos mais diferentes tipos de habitats. A serpente peçonhenta é definida por algumas características fundamentais, tais como a presença da fosseta loreal. A fosseta loreal é um orifício que fica entre a narina e a boca da serpente. Como a visão e a audição das cobras não é muito boa, este órgão termossensível ajuda na localização de suas presas. Então a sua função é perceber as variações de temperatura, o que permite à serpente saber se há a presença de um outro animal ali, conseguindo caçar no escuro presas que têm um corpo quente, ou seja, homeotérmica, tais como os mamíferos e as aves. É assim que as serpentes, como a cascavel e a jararaca, caçam. Elas esperam quietinhas e enroladas para dar o bote na presa assim que perceberem algum movimento. Então existem 4 espécies de serpentes peçonhentas no Brasil: as jararacas, cascavéis, surucucus e as corais. Vamos conhecer um pouquinho delas? Família Viperidae. Jararacas, Brótopes, responsáveis por 83% dos acidentes em humanos. As jararacas compreendem cerca de 20 espécies. São conhecidas popularmente por jararaca, jararacuçu, urutu e outras denominações. Habitam principalmente zonas rurais e locais onde haja facilidade para a captura de roedores. Têm hábitos predominantemente noturnos e podem apresentar comportamento agressivo quando se sentem ameaçadas, além de serem vivíparas. Distribuídas por todo o território nacional, encontram-se em uma extensa faixa do Brasil relativa a diferentes biomas, como podemos observar no mapa. Cascavéis crotalos, responsáveis por cerca de 10% dos acidentes em humanos. As cascavéis apresentam losangos de cores escuras em seu dorso. São terrestres, sendo mais ativas à noite. Não têm hábito de atacar, mas quando ameaçadas denunciam sua presença pelo ruído característico do guizo ou chocalho. Cada anel do guizo não representa um ano de vida da cascavel, mas sim uma muda de pele que pode ocorrer várias vezes em um único ano. Elas se alimentam basicamente de roedores e são vivíparas, ou seja, não põem ovos, os filhotinhos já vêm prontos. Ocorre em todo o Brasil, preferencialmente em áreas abertas, como a caatinga, os cerrados, campos e locais desmatados. Surucucus laquesis, responsáveis por 4% dos acidentes em humanos. Essas serpentes são popularmente conhecidas por surucucu, surucucu pico de jaca, surucutinga e malha de fogo. São as maiores serpentes peçonhentas das Américas, atingindo até 3,5 metros de comprimento. Em outros países são chamadas de Bushmaster, o que significa mestre das matas. Elas possuem esse nome pico de jaca, pois a textura da sua pele lembra uma jaca, possuem escamas eriçadas por todo o corpo, alimentam-se de roedores e são ovíparas, ou seja, elas põem ovos. São distribuídas por todo o norte e nordeste do país. Habitam a Mata Atlântica e a floresta amazônica, como podemos observar no mapa. Família Elapidae. Corais, micrurus, responsáveis por 1 a 2% dos acidentes em humanos.
As corais geralmente apresentam anéis vermelhos, pretos e brancos que circundam o corpo. Apesar de possuírem características similares às serpentes não peçonhentas, como cabeça e pupila arredondada, e a ausência da fosseta loreal, essas espécies possuem veneno bastante ativo, de ação neurotóxica, atingindo o sistema nervoso central. São animais pequenos que vivem sobre o solo, não são agressivas, mas oferecem perigo quando são manuseadas. Se alimentam de anfisbena e outras serpentes e são ovíparas, amplamente distribuídas por todo o território do Brasil, habitando os campos e os cerrados. Oi pessoal, eu sou a Beatriz Hilares. Vamos falar e conhecer a dentição das serpentes? Serpentes verdadeiramente peçonhentas, como as cascavéis, jararacas, surucucus e corais, possuem presas especializadas para a inoculação da peçonha, que é produzida pelas glândulas veníferas, que são especializadas e localizadas na cabeça. Existem 4 tipos de dentição: áglifa, opstóglifa, proteróglifa e soneróglifa. Vamos conhecer cada uma? Dentição áglifa. Essa dentição é mais ou menos uniforme e sem especialização de dentes para inoculação da peçonha. Esse tipo de dentição é encontrado nas serpentes da família Boidae, por exemplo, as jiboias e as sucuris. Dentição opstóglifa. Essa dentição há uma especialização de alguns dentes localizados na parte posterior da boca e que são capazes de inocular a peçonha. Esse tipo de dentição é característico de várias espécies da família Colobridae, como a cobra verde, que inclusive é uma das espécies que foi classificado como peçonhenta. Dentição proteróglifa. Essa dentição possui dentes inoculadores, caniculados, imóveis e curtos localizados na parte anterior da boca. São responsáveis pela inoculação da peçonha. Esse tipo de dentição é característico da família Elapidae, ou seja, todas as corais verdadeiras possuem. E dentição solenóglifa. Essa dentição possui dentes inoculadores, caniculados, móveis, retráteis e compridos, localizados na parte anterior da boca. São responsáveis pela inoculação da peçonha. Esse tipo de dentição é o que mais especializado e sofisticado de todos e é característico das jararacas, cascavéis e surucucu. Então podemos dizer que a dentição é um outro meio de identificação das serpentes peçonhentas, já que 3 das 4 espécies peçonhentas no Brasil possuem a mesma dentição, solenóglifa, com exceção das corais. Assim podemos também diferenciar uma coral falsa de uma verdadeira, já que a falsa possui uma dentição do tipo opstóglifa, diferente da verdadeira. O que fazer em casos de acidente? Infelizmente, há diversos registros de acidentes envolvendo as serpentes e os humanos, e como diversas serpentes são mortas, o que é extremamente ruim, tanto para a natureza quanto para nós. Já esses animais, eles são de importâncias médicas. Diversos medicamentos são feitos a partir da peçonha da serpente. Os acidentes também podem ser acarretados pela manipulação inadequada desses animais, como esse caso em que o homem acabou vindo a óbito após brincar e ser mordido por uma coral. Em caso de acidente, jamais usar torniquete. Isso produz necrose e não impede a ação do veneno. Não chupar o local da picada, lavar o local somente com água e sabão, encaminhar-se imediatamente a um serviço de saúde e, se possível, levar um animal, pois o soro é específico para cada tipo de serpente. E é isso, gente. Hoje aprendemos um pouco sobre as serpentes peçonhentas do Brasil. Para saber mais, acesse esses sites disponíveis na tela e siga as redes sociais. Até mais!